Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. 19 de abril é comemorado o Dia do Exército. E o nosso canal aproveita essa data para fazer uma reflexão sobre o que representa para o Brasil, para os brasileiros, o nosso Exército. Gente, ao contrário de outros países, né, ao contrário do Império Espanhol, as possessões portuguesas na América do Sul, que no caso são representadas pelo Brasil, não se fragmentaram. E uma boa parte disso se deve, lógico, ao nosso caráter natural, né, de conciliador, que o brasileiro ele busca por soluções de conciliação, por soluções de entendimento, mas também graças ao Exército Brasileiro. Eu vou mostrar o mapa para vocês, para nós refletirmos um pouquinho sobre a participação do Exército na unidade nacional. Nessa gravura aí, que é um mapa do reinado de Dom Pedro II, vocês veem em verde os estados que se rebelaram contra o poder central. Se não fosse a ação do Exército, esses estados provavelmente teriam se separado, formado novos países, e o Brasil provavelmente se estilhaçaria, e não seria o que é hoje. A proclamação da República é um momento muito importante na história do Exército Brasileiro. Por quê? O Exército capitalizou as tensões de uma boa parte da sociedade no sentido de entender que o Império talvez não oferecesse mais as soluções políticas que um país como o Brasil precisava. E fez-se a República. Existe muita controvérsia a respeito, tem gente que diz que isso não deveria, que as coisas não deveriam ter se encaminhado dessa forma. Mas o fato é que foi feito sem derramamento de sangue, de maneira bastante pacífica. Uma boa parte dos militares que assumiram, eles já tinham desempenhado funções de relevo junto ao imperador, de maneira que houve uma boa continuidade em termos de governabilidade e funcionamento das instituições do Brasil. Talvez a proclamação da República tenha sido o mal menor. A gente pode ter evitado coisa mais complicada se o Império tivesse continuado do jeito que ele já estava, que estava bastante cambaleante. O período da República Velha, que vai da proclamação da República até 1930, com a Revolução Vitoriosa de Getúlio Vargas, é um período de bastante tensão por todo o país. Por quê? A República se consolida e o Exército foi um fator importantíssimo de sedimentação das instituições republicanas por todo esse período. Não, repito, não foi um período fácil, mas o Exército foi parte importante das soluções que foram apresentadas para que se consolidasse a República. Lógico que algumas dessas soluções perderam força e, novamente, quando a República, assim chamada República Velha, perdeu a sua efetividade, o Exército novamente foi muito importante na consolidação da solução que se apresentou, que foi Getúlio Vargas. A Segunda Guerra Mundial foi muito importante para o Exército Brasileiro, não só em termos de modernização de doutrina e de equipamentos, como também pelo fato de que, enviada a campanha da Itália, né, de 1944 a 1945, os militares brasileiros tiveram contato com seus congêneres dos Estados Unidos, França e Inglaterra, e conheceram o que eram democracias, né? E, de uma certa forma, eles ficaram contaminados pela força dessas instituições, pelos valores democráticos. Quando voltaram para cá, era já uma contradição, né? Um exército que lutou para a implantação da democracia na Europa apoiar uma ditadura como era de Vargas. E o exército foi preponderante na deposição do Getúlio em 1945. O governo pós-Vargas também, né, foi esses anos que se sucederam, principalmente depois da morte do Getúlio em 1954, foram de muito tumulto. Por quê? A morte do Getúlio criou um vácuo político no Brasil, né? E todo vácuo ele tende a ser caótico. E nesses anos todos foi importante a participação do Exército para que esses tumultos, pequenos tumultos, esses focos de desentendimento nos tornassem generalizados. Então eu cito Jacareacanga e Aragarças, né, os levantes que aconteceram contra o governo do presidente Juscelino Kubitschek, tá?
Nós citamos também a própria posse do presidente Kubitschek, foi uma coisa complicada que quase dividiu o exército. Se não fosse a posição do Marechal Lott, provavelmente o Juscelino não teria tomado posse e talvez o nosso processo democrático tivesse se rompido. E veio 1964. Foi um período importante. Muita gente polariza e diz que o exército não deveria ter feito ter derrubado o governo Goulart. O que acontece é o seguinte, gente. Se vocês olharem, pegarem fontes isentas, né, e olharem o que acontecia à esquerda e à direita no Brasil, vocês vão ver que de uma forma ou de outra nós íamos radicalizar por um lado ou para o outro. Tá? A esquerda estava se organizando, a direita também, o país ia para um lado ou para o outro. E nenhum dos lados seria muito bom. Acho que a solução que foi adotada não foi a melhor, mas era possível da época, não havia outra. Eu acho que 1964, na minha opinião, era inevitável. Hoje não, mas naquela época não tinha outra saída, porque as instituições não tinham a maturidade e a força, tá, para resolver esses conflitos políticos que o país tinha. Nós não tínhamos um Supremo Tribunal Federal atuante como temos hoje. Tá? Uma boa parte da população do país também era rural, não tinha a participação que tem hoje, o país era rural. Na época, uma boa parte da população morava no campo, nós não tínhamos a influência que as redes sociais têm hoje. Então nós não podemos analisar um movimento que aconteceu há 53 anos atrás, 54 anos atrás, quando o país era outro, e com as condições de hoje. Não dá para comparar isso daí. No espírito, nós somos os mesmos. Basicamente, nós somos os mesmos, mas somos muito diferentes, gente. Então eu acho que a participação do Exército nisso foi muito importante. E pós 1964, o Exército passou por grandes mudanças também. Começa no governo Castelo Branco, que ele começa a despolitizar o Exército. Né? Isso começou no governo Castelo Branco. O governo Médici deu sequência e no governo Geisel a coisa realmente ela ganhou um impulso total. O presidente Geisel, que era militar, né, que foi general, ele efetivamente despolitizou o Exército. Então eu acho o seguinte, né? A participação do Exército na vida política e social brasileira foi muito importante nesses 300 e poucos anos de história. Por que se fala isso? O Exército sempre esteve presente. Eu sou oriundo do segmento verde-oliva, né? Eu comecei minha carreira no Exército, e uma coisa que se pode notar lá é que realmente existe uma participação muito grande da sociedade brasileira. Você vê sujeito que veio do Acre, outro que veio do Rio Grande do Sul, aí tem aquele que é da Paraíba, um que é de São Paulo, do subúrbio do Rio de Janeiro, por aí vai. E ali é todo mundo tratado como igual, se nivela, faz-se uma integração muito grande, cada um traz seus valores, lógico, sua maneira de ser, o gaúcho vai tomar o chimarrão dele depois no fim do expediente, né? O nordestino fala com o sotaque dele, por aí vai. Mas nós conseguimos conviver, eu acho que isso é a coisa mais importante. Existe realmente uma unidade de objetivos muito grande no Exército Brasileiro. Então uma coisa que eu acho importante dizer para vocês, as pessoas, principalmente o pessoal mais jovem aí, né, olha o Exército como blindados, canhões, mísseis, as coisas que vocês gostam aí. Gente, é legal isso, só que isso passa. O que fica é o espírito da coisa. O que nós procuramos passar para vocês é o espírito, aquilo que é o cerne da instituição militar brasileira, tá? Que é a busca da unidade, da convivência no Brasil, tá? Da coexistência pacífica. Eu acho que isso é o espírito do Exército Brasileiro, isso não vai morrer nunca. Se daqui a 100 anos não existirem mais blindados, se for outro tipo de armamento, etc., esse espírito permanece. E uma coisa que eu preciso falar para vocês também, que eu acho muito importante, né? Se vocês visitarem os Estados Unidos, vocês vão ver que eles idolatram o primeiro presidente dele, que foi George Washington, o primeiro presidente deles, que foi o general Washington. E eu acho que o Washington ele tinha uma das coisas que caracteriza efetivamente um grande líder, que é aquele amor ao lugar onde nasceu, tá? Aquela busca do entendimento, da convivência, tá? De tentar melhorar a vida de todos. Ele era realmente, além de um militar, um estadista. E nós tivemos muita gente aqui nesse Brasil, pessoal. Nós tivemos aí o Duque de Caxias. Eu falo sempre o seguinte, né?
que vocês quase não veem filmes do Duque de Caxias, peças de teatro, nada disso. Se ele fosse americano, esse homem seria endeusado. Porque a visão que o Caxias teve de Brasil, de brasilidade, é uma coisa fora de série. Vocês imaginam o que era fazer guerra no século XIX. As pessoas não têm ideia do que era isso. Era deslocamento a cavalo. Então o homem foi sufocar a rebelião no Maranhão. Se ele não voltou a cavalo, voltou em navio de guerra, de madeira. E a vida de um navio de guerra no século XIX não era muito agradável, não, gente. Não é, na verdade, a vida de um navio de guerra não é agradável até hoje, mas naquela época era muito pior. Então vocês imaginam o que era isso, fazer a guerra em cima de um lombo de cavalo. Né? Na Guerra do Paraguai, o Caxias já estava com 60 e poucos anos. 60 e poucos anos na nossa época seria 80. Né? Então era uma vida muito difícil. Esse homem dedicou toda a vida dele a serviço do Brasil e dos brasileiros. Abandonou o convívio familiar, o conforto de uma vida na corte, vivia em barraca sob a chuva, sob o sol. A vida em campanha sempre foi difícil. E foram campanhas no Paraguai, no Rio Grande do Sul, na região norte do Brasil, em Minas Gerais, São Paulo. Esse homem nunca teve sossego na vida dele. É uma vida dedicada ao Brasil. Eu acho que nós temos que refletir nisso. Nesse momento que nós vivemos hoje, esse momento da vida brasileira, que é um momento complexo, um momento realmente muito complicado, nós temos que começar a pensar no seguinte, pessoal. Precisa acabar essas divisões que existem no Brasil, de esquerda, de direita. Nós temos que pensar como brasileiros. O Duque de Caxias, ele sabia o seguinte, ele ia combater uma rebelião, mas ele já ia com a ideia de, assim que acabasse aquilo, fazer a paz, e uma paz justa, uma paz que conciliasse os vencidos, uma paz que buscasse a unidade nacional. Eu acho que esse espírito tem que ser mantido. E eu vejo isso, eu vejo esse espírito no Exército Brasileiro. Eu entrei para o Exército em 1983, esses valores estão comigo até hoje. Eu acho que eu fui oficial da Marinha depois, mas aquele espírito, aquele amor ao país, aquilo nunca sai da vida da gente, aquilo fica arraigado no coração. Então, eu quero aproveitar esse dia de hoje, eu estou aqui justamente para isso, para agradecer ao Exército, para dar um abraço muito grande em todos os irmãos que vestem a farda verde oliva, tá? Meus irmãos, minhas irmãs, todas as pessoas que me ensinaram muito, a quem eu devo muito nessa vida, tá? Eu jamais vou conseguir pagar a dívida que eu tenho com o Exército Brasileiro. Então quero mandar um abraço muito grande a vocês, tá? E dar os parabéns por esse dia e dizer que estaremos sempre juntos. Até o nosso próximo vídeo, pessoal.